Quando você pensa em México, o que é que vem na sua cabeça? Bem, o México é um país maravilhoso, muito bonito e muito conhecido. Muita gente tem o sonho de conhecer o México, inclusive eu. Atualmente o México é uma república, tem um presidente, mas vocês já sabiam que tecnicamente, por um curto período de tempo, o México já foi uma monarquia? Eu sei o que vocês estão pensando. Como assim? Eu nunca ouvi falar disso. O México já foi monarquia? Como assim? Vem comigo que eu vou explicar a vocês. O México não era uma monarquia dessa forma não, mas para um estado fantoche que era uma monarquia, se vocês entenderam o que eu quero dizer. Vamos ter que voltar para o ano de 1861 para começar. Nessa época, o México havia acabado de sair de uma guerra civil entre os liberais reformistas e os conservadores. E quem havia vencido essa guerra foram os liberais reformistas. O presidente liberal que havia sido eleito no México era Benito Juárez. Benito Juárez era um candidato que era fortemente apoiado pelos Estados Unidos, que, aliás, haviam apoiado os liberais na Guerra Civil, enquanto os conservadores foram apoiados pelos espanhóis. E como eu falei antes, quem ganhou foram os liberais. Vamos falar que Juárez era um tanto quanto corrupto. Juárez pegava dinheiro emprestado de inúmeras potências mundiais, incluindo os europeus. Ele pegava tanto dinheiro que ele usou para reconstruir o México, para melhorar a qualidade de vida que havia sido devastada durante a Guerra Civil, que ele se recusou a pagar de volta. Isso claramente deixou os europeus putos da vida. Em 1861, em Londres, líderes do Reino Unido, França e Espanha se juntaram para discutir o que eles iam fazer com o México. Atualmente só o Reino Unido e a Espanha são monarquias. Hoje em dia a França é uma república. Vocês entenderam? Durante essa conversa, as três potências europeias estavam planejando em como eles iam lidar com Juárez e como eles iam pegar o dinheiro de volta. Mas eles também teriam que fazer de uma forma que não provocaria os Estados Unidos, já que, como eu falei antes, Benito Juárez era fortemente apoiado pelos americanos. Mas vamos falar aqui desses três países, Reino Unido, Espanha e França. A França tinha uns planos mais além. A França, naquela época, era um império, uma monarquia. E quem era o imperador? Napoleão III. Ele era sobrinho de Napoleão I, que havia sido imperador da França, até que uma coalizão de países se juntaram para derrubá-lo do poder. Napoleão III não era tão louco e tão agressivo quanto o tio dele, mas ele tinha sim planos imperiais. Ele planejou o seguinte: que tal eu usar o México para expandir a minha influência? Então, galera, no dia 8 de dezembro de 1861, tropas francesas, britânicas e espanholas desembarcaram na cidade de Veracruz, no México, mas não avançaram. A intenção deles era pressionar Juárez para que ele devolvesse o dinheiro que os europeus haviam emprestado para ele. Só que assim, Juárez não tava nem aí, e ele tentou até pedir ajuda aos Estados Unidos. Só que tinha um problema, galera. No dia estava acontecendo a Guerra Civil Americana, e claramente os Estados Unidos não podiam ajudar o México agora, pois estavam focando a maioria dos seus soldados, equipamentos, etc., para combater os confederados. Em janeiro de 1862, a França havia contado qual era os seus planos no México para implementar uma monarquia no México. Devido ao tamanho do México e o México tendo vários tipos de povos, o México seria um império, não um reino. Qual foi a reação dos britânicos e dos espanhóis? Eles concordaram. Não, mentira, eles não concordaram com esse plano e citaram
que eles reconheciam o governo de Juárez como o governo legítimo do México. E também citaram que os franceses querendo implementar uma monarquia, um império no México, ia provocar aqui só o caramba os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos era muito anti-monarquia. Havia lutado contra os britânicos para se livrar da monarquia e também, galera, havia patrocinado inúmeros movimentos republicanos em diversos países. E também porque naquela época o Reino Unido e a Espanha haviam assinado alguns acordos com Juárez, o Reino Unido e a Espanha retiraram seus soldados do México, deixando apenas os franceses. A França viu isso como o sinal verde e avançou suas tropas para o México em si. Os franceses haviam avançado com tudo, tomando cidades como Córdoba, Orizaba e Tehuacán. Benito Juárez, vendo isso, mandou o exército mexicano enfrentar e combater os invasores franceses. E houve uma batalha extremamente sangrenta em Puebla. Isso foi uma vitória mexicana. Os mexicanos saíram com apenas 300 baixas, enquanto os franceses umas 500. Essa vitória é até hoje comemorada no México e é conhecida como o dia 5 de maio. Reforços franceses chegaram e as forças de Juárez não conseguiram combatê-las. Depois que os franceses capturaram a cidade do México, a oposição, que era a maioria conservadores, receberam os franceses de braços abertos, vendo eles como heróis libertadores. E então, no dia 10 de julho de 1863, a França proclama o Império do México. Napoleão III precisava de uma outra coisa para o Império. Sabe o que essa coisa era? Um imperador. Napoleão enviou a delegação francesa para a Áustria, para eles convidarem o arquiduque Maximilian. Ele era o irmão mais novo do imperador Franz Joseph. Ele era visto como um palhaço na sua família. Primeiramente, Maximilian ficou duvidoso, se ele deveria aceitar ou não, porque, ele sabia a responsabilidade que ele ia ter, sendo imperador de um país que nem era império naquela época, era mais para um estado fantoche dos franceses, sabe? Primeiramente, Maximilian pensou em recusar a coroa mexicana. Isso foi até a mãe dele e a esposa dele pressionarem ele, principalmente a esposa dele. Isso é porque, galera, o pai de Charlotte, Leopoldo I, havia aceitado a coroa belga e o avô materno era Luís Filipe I de Orleans, que havia virado o rei da França após uma revolução. E então, depois de muita pressão, Maximilian falou que ele ia aceitar a coroa mexicana se tivesse uma eleição e o povo apoiasse a decisão dele de ser imperador. Mais tarde chegou os resultados, onde a grande maioria supostamente disse que sim, eles queriam Maximilian como imperador deles. Mal pensava Maximilian que aquele voto era inventado. Se ele fosse um pouco mais esperto, talvez não teria se ele não teria se dado tão mal. Enfim, Maximilian aceitou a oferta e foi para o México com sua esposa, onde eles foram coroados imperador e imperatriz consorte do México. Só que a guerra acabou? Não, a guerra não acabou. Benito Juárez ainda estava no México, onde ele havia declarado uma cidade lá no norte do México, capital em exercício. Os conservadores, os monarquistas, todo mundo lá no México que era pró-monarquia, etc., ficou feliz após terem um imperador de volta. O exército imperial mexicano, eu vou me referir aqui ao exército de Benito Juárez como exército republicano e ao de Maximilian como exército imperial, tá certo? Apoiado pelo exército francês, que era a maioria dos soldados, estavam ainda combatendo o exército republicano de Juárez. O exército imperial mexicano era muito pequeno. O único motivo porque os republicanos não haviam retomado a cidade do México é graças às tropas francesas que ainda estavam lá. Só que pouco tempo depois que Maximilian havia virado imperador, vamos falar que alguns conservadores já não gostavam muito dele, até porque ele era um pouco liberal, ele era um imperador fantoche dos franceses. Algumas tropas austríacas
haviam também sido mandadas para ajudar Maximilian, porque, como eu falei antes, o imperador da Áustria era irmão de Maximilian. Em 1865, a Guerra Civil Americana havia acabado e agora os Estados Unidos poderiam focar sua atenção no México, apoiando as forças de Benito Juárez. Os Estados Unidos ficaram tipo, hell no, fucking monarchy in my neighborhood, fuck nah! E então, os Estados Unidos haviam enviado armas, munições, canhões e até mesmo voluntários para ajudar as forças de Benito Juárez. Vendo que os Estados Unidos agora estavam se metendo nessa guerra, Napoleão entrou em pânico. Para evitar guerra com os Estados Unidos, para evitar mais percas francesas e para gastar menos dinheiro, Napoleão retira todos os soldados franceses do México, abrindo a porta para as forças republicanas de Juárez. Várias delegações da França e da Áustria enviaram convites e cartas a Maximilian para também retirá-lo do México, só que ele decidiu ficar e morrer lá mesmo. Aqui estão as seguintes palavras finais de Maximilian, que estava prestes a ser executado em público. Rezo para que meu sangue, que está prestes a ser derramado, seja derramado pelo bem deste país. Viva o México! Viva a independência! Ready? Aim! Fire! E então, em 1867, forças mexicanas de Benito Juárez recapturaram a Cidade do México e depois disso, o pouco vivido Império do México foi abolido e em seu lugar foi reproclamado a República do México de Benito Juárez. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, tamo junto e falou!